Guerreiros, temos aqui um comentário feito no vídeo sobre religião que é muito legal porque traz à tona uma série de questões que eu acho importante a gente avaliar. Comentário muito respeitoso, muito bem construído, gostei muito. E diz o seguinte: na Idade Média, mulheres viúvas com propriedades eram queimadas como bruxas e a igreja ficava com as propriedades. Meninas eram violentadas e queimadas na fogueira, além de outras atrocidades feitas pela igreja. Matança e tortura de índios e escravos na América para impor o cristianismo. Bom, esse é o pedaço que eu quero mais tratar com vocês. A questão da, das bruxas que foram queimadas, do papel da Inquisição, o que é mito, o que é verdade, até onde vai essa história, tá entendendo? Porque tem coisas que realmente aconteceram. Injustiças aconteceram, no entanto, acontecem em todos os momentos da história. Abusos aconteceram, como acontece em todos os momentos da história. Houveram realmente fatos verídicos, reais. Bruxas foram acusadas sem serem bruxas, na verdade, por interesses, né? Ficar com as terras da pessoa, por exemplo. No entanto, alguns casos, aliás, muitos deles eram reais, eram pessoas que praticavam sodomia ritualística com crianças, por exemplo. Então a gente vê aqui o indivíduo dizendo assim: meninas eram violentadas e queimadas na fogueira. O número de crianças sodomizadas em rituais do tipo missa negra, Black Sabbath, excede muito mais as possíveis meninas que foram, tá dizendo ali, queimadas na fogueira, tá entendendo? Na verdade, eu desconheço esse dado de meninas que foram, meninas mesmo de 10, 12, 14 anos, sei lá, que foram queimadas na fogueira. A faixa etária girava em torno de 25 a 30 anos. Agora, muitas crianças realmente de 6 anos de idade até os 10 foram violentamente sodomizadas por indivíduos que praticavam rituais de magia negra e que foram justamente condenados. A gente vai ver alguns casos. Então, me acompanhe. Eu queria começar ressaltando um fato aqui que é interessante, que diz o seguinte: o livro não era usado por inquisidores, mas sim por tribunais seculares. Ele está se referindo ao Maleus Maleficarum. Era utilizado por tribunais seculares, em especial durante a Renascença. Quem queimava os acusados de bruxaria era o Estado, não o clero. O governo da Espanha, Portugal, dos vários estados alemães, etc. Só nos estados papais, onde a igreja também era a autoridade secular, a Inquisição tinha poder para executar, como no célebre caso do teólogo Giordano Bruno, que queimou em Roma em 1600. Então existe ainda essa confusão, né? As inquisições seculares, feitas pelo Estado, e as inquisições papais. Por exemplo, Joana d'Arc foi julgada por tribunais seculares, tá entendendo? E não papais. Então, assim, já existe essa questão aí. Agora, o que eu quero ressaltar para vocês? Vamos lá. Ó. Lista de pessoas executadas por acusação de bruxaria. Vamos ver aqui, ó. Esta é uma lista de pessoas executadas por acusação de bruxaria, com muitos dos casos ocorrendo durante o período denominado de caças bruxas entre o século XV e XVIII. Século XV, 1400, 1400, 1500, 1600, 1700. Foram 300 anos em que houve a questão da Inquisição, que era um tribunal de julgamento, surgiu em função do problema que estava havendo com os cátaros. Os cátaros eram uma heresia forte na Europa e que ia de encontro, quer dizer, não, era causava alguns certos problemas sociais em relação aos povos cristãos. Os cátaros eram um pouco afiados na heresia deles, então quando começaram a linchar os cátaros, quando a própria população começou a resolver o problema dos cátaros com as próprias mãos, é que o Estado e a igreja tiveram que intervir
e dar a oportunidade de um julgamento. Vocês estão entendendo que a Inquisição é um julgamento, é um tribunal como qualquer outro, aonde você, na verdade, você dá a oportunidade para que o indivíduo se defenda e seja julgado, né, segundo as leis da época, ao invés de linchado como era feito com os cátaros em praça pública, pela própria população. Mas é o seguinte, foram 300 anos só. A Inquisição e a caça às bruxas, como dizem, né, aconteceu já no período tardio da Idade Média, já no início do Renascimento, né, quando a própria Idade Média, na sua identidade mais forte, já nem existia mais. Foram 1000 anos de Idade Média, iniciando em 464 com a queda do Império Romano. 464, imagina. Durante os 800 anos, não houve bruxas e fogueira e nada disso. Isso aconteceu nos últimos 300 anos, já na transição para o modelo capitalista. Tá? Então, assim, não é. Na Idade Média as mulheres iam para as fogueiras. Não, a Idade Média ela é composta de 1000 anos e nos últimos 300 ocorreram eventos localizados, principalmente na Espanha, a Inquisição Espanhola, e não em todo o universo europeu. A coisa é bem localizada, presta atenção. Grande parte das pessoas processadas e condenadas por bruxarias na Europa foi executada entre 1560 e 1630. Meu Deus, isso daí já é o fim da Idade Média, né? Por volta de 1420, os processos de bruxaria no continente europeu eram centrados em torno do malefício, sendo o conceito de usar poderes sobrenaturais especificamente para prejudicar os outros. Ou seja, fazer trabalho de magia para lascar a vida do outro, né? Isso existe até hoje. Casos de denúncias de bruxaria surgiram a partir da prática de rituais de magia para causar danos a possíveis rivais, sendo que, até o início do século XV, houve pouca associação da bruxaria com Satanás. A partir deste momento organizado, a caça às bruxas aumentou, assim como acusações individuais de feitiçaria. A natureza das acusações era alterada conforme os casos e poucas vezes dizia-se estar ligado ao satanismo. Ao longo dos séculos, uma série de tratados foram publicados que ajudaram a estabelecer um estereótipo de bruxa, particularmente uma conexão satânica, etc e tal. O que eu quero ressaltar para vocês aqui é o seguinte, números, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Números. Dezenas de milhares de pessoas foram executadas por bruxaria na Europa e nas colônias americanas. Você veja que muitos dos casos foram nas colônias americanas. Ou seja, uma coisa muito tardia já basicamente dentro da modernidade, né? No iluminismo, vamos dizer assim, né? Nas colônias americanas. Embora não seja possível determinar o número exato, os estudiosos modernos estimam em torno de 40 a 50 mil execuções em 300 anos, tá entendendo? Durante 300 anos houve, segundo alguns especialistas, esse número de mortes. Acho que o comunismo na Rússia matou isso daí na primeira semana, né? É aquela história, gente. Os mortos pelo comunismo, Rússia, China, Cuba, Coreia do Norte, inclusive agora, se você juntar essas quatro ditaduras totalitárias comunistas, são quase 90 milhões de mortos, né? Mas a idade das trevas é a Idade Média. Os métodos comuns de execução das bruxas condenadas eram o enforcamento, afogamento e a queima na fogueira. Uhum. Que é o seguinte, gente, ainda tem uma coisa. Quando a pessoa era levada à fogueira ou ao enforcamento, eram os casos mais violentos, eram os casos mais, como é que eu posso dizer, absurdos mesmo. A grande maioria dos cátaros, por exemplo, era condenado a pagar quantia em dinheiro, né? Ou seja, acusações financeiras, quer dizer, sentenças que eram convertidas em pagamento de multa, outras eram convertidas em cárcere, né? Muitas vezes domiciliar, a pessoa ficava encarcerado no próprio domicílio. E por último, os casos mais hediondos, onde havia o assassinato e etc e tal, é que a pessoa era levada à fogueira, tá? Não é todo mundo que ia pra fogueira, inclusive a fogueira era a última opção, porque a grande maioria era o enforcamento, ok?
um dado interessante para vocês aqui é que a acusação de prática de magia, etc., para causar o mal a outra pessoa, isso existe desde a Grécia, não é exclusividade da Idade Média. Na Grécia, em Roma, e nas sociedades contemporâneas, inclusive, modernas e contemporâneas. Casos de pessoas acusadas e executadas por bruxaria continuam a ocorrer pelo mundo, principalmente em países da África, como Gana, Nigéria, Quênia, Tanzânia e Uganda, e países da Ásia, especialmente a Índia e Nepal, assim como Papua Nova Guiné, na Oceania. Oficialmente, no mundo contemporâneo, o único país do mundo onde casos de bruxaria são considerados crimes previstos no Código Penal é a Arábia Saudita. Porque é o que acontece? As pessoas praticam bruxaria mesmo, tá entendendo? Principalmente na África. Na África existe uma cultura muito forte em relação à prática de trabalhos de magia para lascar com a vida do outro. Se funciona, não sabemos. Mas ninguém gosta de trabalho de magia sendo feito para si próprio, né? Para você. Então, em alguns lugares, realmente é considerado crime. Aqui, por exemplo, nós temos aqui, ó, algumas pessoas famosas que foram acusadas de bruxaria, né, na história. Hipátia, filósofa grega, acusada de feitiçaria. Joana d'Arc, que foi basicamente uma acusação política, na verdade, né? Não houve a grande defesa da igreja, mas ela foi condenada mais por questões políticas, no fundo, né? E pelo tribunal secular. Agnes Bernauer, executada em 1435. Agnes Waterhouse também. Sidonia von Bork também. E aqui nós temos alguns casos, né? Pessoas conhecidas por terem sido executadas por bruxaria. Aí o que acontece? Alguns desses casos, né? Uns eram realmente falsos, quer dizer, a pessoa não praticava bruxaria nem nada, e havia interesses por detrás dos acusadores, né? Para ficar com os patrimônios da pessoa, por disputas políticas e rivalidades. Só que isso existe em todas as épocas da humanidade. Existem pessoas que têm interesse e utilizam a justiça para o bel prazer. Nós conhecemos isso, inclusive, nos dias de hoje, é bem comum. Agora, ao mesmo tempo que haviam casos de acusação sem fundamento, haviam muitos casos também que a acusação tinha fundamento e era real. Eu vou mostrar para vocês, para encerrar essa parte desse vídeo, e vai ter uma parte 2. Eu vou mostrar para vocês 2 casos apenas. Existem muitos outros, mas não vai dar tempo. Eu vou mostrar 2 casos para vocês, onde pessoas foram acusadas por bruxaria porque realmente praticavam rituais satânicos envolvendo assassinato de pessoas. Satânicos não, rituais de magia negra envolvendo sodomia e morte de pessoas. Assassinato. Um dos casos é o famoso caso dos venenos, que aconteceu com um indivíduo, uma moça chamada Catherine Deschayes, eu não sei como é que se pronuncia. O caso dos venenos, que eu vou ler para vocês aqui, ó. Desenho da figura de Marie-Madeleine de Brinvilliers. Jesus. O seguinte, gente, eu vou ler o texto, mas é cheio de nome francês, é cheio de nome esquisito. Eu não sei pronunciar esses nomes todos. Eu vou pronunciar como está escrito e tentar improvisar os nomes aqui, que eu não sei. O caso dos venenos é um episódio ocorrido em Paris entre 1670 e 1682 e que sacudiu a capital francesa e a corte. Em 1672, com a morte do oficial de cavalaria Godin de Saint-Croix, descobrem-se em seus peças acusando sua amante, Marquesa de Brinvilliers, de ter envenenado o próprio pai, seus 2 irmãos e sua irmã, para apropriar-se de suas partes na herança. A Marquesa de Brinvilliers foi julgada e executada em 1676. E aí o seguinte... Em 1677, a investigação revelou que uma certa Marie Bosset fornecera venenos a esposas de membros do parlamento que queriam envenenar seus maridos. Presa, Marie Bosset denunciou uma mulher, Montvoisin, conhecida como Lavoisin, outros comparsas e um certo Lesage. Como as revelações dos acusados recaíam sobre pessoas notáveis, foi criada uma comissão especial para julgar
sem apelação, os acusados. A chamada Câmara Ardente. Personalidades importantes, principalmente mulheres, foram então citadas. Madame de Vivonne, cunhada de Madame de Montespan, Madame de Lamotte, Mademoiselle de Eliades no cacete, a Condessa de Soissons, a Condessa do Ruhr, a Viscondessa de Polignac, a Marechala de Luxemburgo e muitas outras. O tenente de polícia Larreine comandou uma investigação minuciosa e junto à acusação de envenenamento outros delitos, assassinato de crianças em missas negras rezadas por padres depravados, entre eles o caso de Etienne Guibourg, tá? Que eu vou falar sobre esse cara também. Profanações de hóstias e até mesmo fabricação de dinheiro falso, ou seja, eram criminosos, tá entendendo? Porém, este zelo por parte de Larraine escondia a luta que se travava entre Louvois, ministro da Guerra, e Colbert, ministro das Finanças da época. Louvois comandava uma investigação paralela e secreta por ordem do rei, enquanto que os acusados mais ilustres eram pessoas próximas a Colbert. Após a execução de sua mãe, a filha de Lavoisin pôs em xeque a posição de Madame de Montespan. Esta mantivera relações com Lavoisin, sem dúvida para obter assim, pensava ela, certos pós apropriados para conseguir o amor de Luís XIV, além de haver participado de cerimônias de conjuração. A Câmara Ardente pronunciou, no caso dos venenos, 36 condenações à morte e outras tantas às Gales. As personalidades destacadas foram poupadas. Os mais ricos foram poupados, é óbvio, né? A humanidade, gente, não é exclusividade da Idade Média. A Câmara Ardente foi dissolvida em 1682 por ordem de Luís XIV, sem que fossem julgados os acusadores de Madame de Montespan, os quais foram encerrados em fortalezas reais como a fortaleza de Saint-André, ou seja, é o que eu falei, encarceramento domiciliar. Ok, é isso aí, eu vou encurtar por aqui, mas é isso, gente. Essas pessoas, elas foram acusadas porque, de fato, assassinavam pessoas, tá? E a maioria delas eram mulheres, as que lidavam com os venenos, por quê? Por causa da naturalidade da situação. As mulheres, elas são mais hábeis em labores que são mais da condição não, elas são mais laboriosas com certas coisas. Os homens vão para a guerra, os homens vão caçar, os homens vão se matar. As mulheres não iam para a guerra, por exemplo. Durante toda a história da humanidade, as mulheres não iam para a guerra. Então, assim, os homens, eles assumem certos postos e cuidam de certas situações que os leva a uma característica de ser, e as mulheres outras, né? Então era mais comum que realmente as mulheres que lidassem mais com poções, com a parte da botânica, né? Ou seja, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né? Que as mulheres, elas acabam desenvolvendo habilidades em áreas que os homens não desenvolvem e vice-versa. Vamos para um próximo caso que eu quero ver aqui com vocês. Eu não sei, acho que será que eu passo pelo Etienne Guibourg? Vamos dar uma olhadinha rápida nele. Putz, o vídeo já está com 18 minutos. Não vai dar. Vamos encerrar aqui no Etienne Guibourg, porque depois eu quero falar de uma situação que é cavernosa. Vamos lá. Etienne Guibourg, 1610 e 1686, era um abade da Igreja Católica Apostólica Romana da França, tendo sido associado ao caso dos venenos. É o seguinte, em 1680, François Filastre, após interrogação a respeito do caso, com o caso dos venenos, afirmou que Guibourg havia realizado uma missa negra para Catherine de Chailles entre 1672. Guibourg foi preso e confessou o ato junto com outros crimes. Foi condenado à prisão perpétua e morreu na cadeia em 1686. Ele também participou do caso dos venenos, dentre outros delitos cometidos por ele próprio. Tá entendendo? O caso que eu quero ver com vocês, que vai ficar para a parte 2 desse vídeo, é o seguinte. Parte 2 eu quero apresentar para vocês um indivíduo chamado Gilles de Rais. Esse indivíduo, ele foi condenado por sodomizar
torturar e assassinar de 300 a 800 crianças, meninos, de 6 a 10 anos de idade, dentro de ritualísticas, de magia negra pesadas que ele fazia em seu castelo. Ele foi um caso famoso de um ocultista bruxo que realmente foi acusado por esses delitos. Existem controvérsias e tal, mesmo assim os indícios são muito fortes, assim, os historiadores, a maioria é de acordo de que realmente ele cometeu os tais delitos. A história é bizarra, mas a gente fica para parte 2. Um abraço.